Padre António convidou-me a vir aqui falar da gênese e da atualidade da espiritualidade do coração de Jesus, a partir em particular de Dilexit Nós, Amonos, que convido a ler, e mais que a ler, a rezar. Dizia ele agora na introdução, de facto, uma belíssima obra que o Papa Francisco nos deixou. E é interessante pensar que ele nos deixou-nos 4 encíclicas. Sabemos que a primeira, enfim, já estava praticamente escrita pelo Papa Bento XVI, na sequência das 3 virtudes, portanto, a caridade, a esperança e, no fundo, a fé. E, portanto, a primeira encíclica, apesar de assinada pelo Papa Francisco, sabemos com este eco ainda do Papa Bento XVI, mas dele, assim, de forma forte, deixou-nos as 2 primeiras, assim, muito direcionadas para um sentido mais global, mais social, podemos dizer assim. A primeira muito voltada para a importância, como sabemos, de cuidarmos do ambiente, da nossa casa comum, como ele assim chama, a Laudato Si. E a outra, diante de um mundo em tanta tensão, por isso eu acho que, obviamente, ambas continuam bastante atuais, a outra, a Fratelli Tutti, a nos recordar a importância da fraternidade, a importância, de facto, somos mesmo todos irmãos, independentemente do modo de pensar, crenças, características, temos esta ligação, de facto, uns com os outros enquanto humanos que somos. Lembrar recentemente o Papa Leão dizia que a compaixão não é uma questão de crença, é uma questão de humanidade. E é isto, porque somos verdadeiramente humanos e precisamos voltar quase a esse lugar de fraternidade. Mas isso também só acontece, e é interessante a última encíclica do Papa Francisco ser esta, a Dilexit Nós, a Amonos. Ser esta num sentido de um convite, curiosamente, a uma maior interioridade. Se as outras há um convite para um olhar para fora, não é que depois a interioridade não nos leve a um olhar para fora e isso vai acontecer, já direi, mas as outras já com um convite a um olhar para fora, portanto, do ambiente, de cuidar da casa comum, digamos assim, e depois de cuidarmos da fraternidade, do modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Com a Dilexit Nós, ele convida-nos, o Papa convida-nos, no fundo, a uma consciência de uma relação muito profunda. As outras também o falavam, mas esta aqui, de uma forma muito particular, com Cristo, a partir do coração de Jesus. Vai, se a gente pensar a gênese, o início, o começo, dá-se com o próprio Jesus, no fundo, com o mistério da encarnação. Deus, ao assumir a condição humana, fala de forma plena, total. O Verbo fez-se carne, na bela e profunda expressão de São João, e montou a sua tenda no meio de nós. Essa tradução mais concreta do grego, montou a sua tenda no meio de nós. Ou seja, Deus deseja e vive a relação com a humanidade, fazendo-se humano. Apesar disto ser repetido e conhecido, parece-me, enfim, que é para muitos ainda difícil de entender. Ainda custa. Parece que custa termos um Deus humano, um Deus próximo. Ainda parece que ainda há esta coisa de um Deus ainda para fora. E assim fomos vendo ao longo da história, e acho que ainda há revivalismos, o Papa falará disto na encíclica, de jansenismo, de inacessibilidade de Deus. Também vou ouvindo ou lendo, muitas vezes também pelas redes, expressões como alcançar a santidade, a pureza divina, estados espirituais de perfeição, e que, a meu ver, escondem desejos de libertação do material, da carne, do humano, ficando-se apenas no divino. Ora, o Concílio de Calcedónia é claro, humano e divino, sem confusão, distinção e divisão. Deus não deseja a separação do material, Ele faz-se presente neste material. E sim, que sejamos santos, divinos e perfeitos. Sim, claro, mas de onde? Desde onde? Desde este lugar primordial de barro modelado pelas mãos divinas, insuflado do mesmo alento de Deus. É tão bonita esta imagem do Gênesis e gosto de voltar muitas vezes a ela. Ireneu de Lyon fala disto. Deus modelou
enfim, usa-se o molde, porque sendo ele o molde divino, mas uma amiga escultora, à conversa sobre isto, diz: mas eu acho que Deus não nos molda, Deus modela-nos, porque é um modelo único, somos peças únicas. Molde é como se fôssemos todos iguais, mas na nossa criação individual somos modelados porque somos peças únicas. Não há peças iguais, até os gêmeos são peças únicas. É tão bonito isto. E Ireneu diz que, no fundo, nós ficamos com as impressões digitais de Deus na nossa carne, com este modelar. É muito bonita também esta imagem. E a outra imagem é que depois ele ficou com barro nas mãos e achou tão interessante que quis ele também ser o próprio barro, encarnando. De facto, a carne é o lugar de salvação, já dizem os padres do deserto. A humanidade é o lugar, a casa, o sítio desde onde Deus habita para nos mostrar divinos, para nos tornar divinos com Ele. E aí apresenta-nos o seu Filho. E como? Deus do coração. Vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, porque eu sou manso e humilde de coração, diz em Mateus, Jesus é Mateus. O Papa Francisco começa a Dilexit Nos a situar a importância da imagem, do símbolo do coração. Cardia, dizem os gregos, já situando o ser todo, na intimidade, no íntimo, no profundo. No pensamento hebraico também faz do coração um lugar central. O pensamento hebraico também faz do coração um lugar central, mais do que do afeto, do discernimento. Vou ter aqui um rápido parênteses. Enfim, resumindo, muito resumidamente, o pensamento grego fala de um dualismo, o corpo para um lado, a alma para o outro. Portanto, o corpo, soma, no fundo tem aqui uma ligação com sema, soma, sema, cemitério, sepulcro, era quase o sepulcro da alma. O que interessava era a alma a ser elevada. Isto, inclusive, tinha efeitos, e até que ponto continua a ter efeitos sociológicos, porque aqueles que eram do soma eram menosprezados, aqueles que eram da alma, no fundo, a psique, eram os elevados. Quem tinha trabalhos de terra, podemos dizer assim, eram postos. Os que eram intelectuais é que eram postos em lugares primordiais. Mas, curiosamente, o corpo, no pensamento hebraico, fala já não tanto de partes, mas fala de dimensões. E dimensões como, por exemplo, uma palavra em hebraico, bazar, que se pode traduzir aqui pela materialidade, os ossos, os músculos, mas também a relação familiar, onde já está aí presente. Fala de nefesh, e nefesh fala de uma interioridade, esta interioridade que está ligada com a materialidade, portanto não se desliga dela, tudo está a falar do mesmo, mas a partir de dimensões e perspectivas diferentes. Fala de ruá, justamente ruá, o espírito, mas podemos dizer mais no sentido da espiritualidade, porque a tradução de ruá é vento intempestuoso, vento que agita, e portanto falar mais este sentido da espiritualidade. E depois fala de leb-lebab, que traduzimos hoje como coração. E não trata tanto de um centro afetivo, mas curiosamente de um centro de discernimento. Um centro que permite ter esta noção de algo novo a ser tratado. Permito-me, então, ir diretamente à Dilexit Nos. Diz o Papa no número 5, e vou ler 5 e 6. O coração é igualmente o lugar da sinceridade, onde não se pode enganar ou dissimular. Costuma indicar as verdadeiras intenções, o que se pensa, se acredita e se quer realmente. Os segredos que não se contam a ninguém. Em suma, a verdade nua e crua de cada um. O que não é aparência ou mentira, mas autêntico, real, inteiramente pessoal. É por isso que Sansão, que não havia revelado a Dalila o segredo da sua força, foi interpelado por ela deste modo. Como podes dizer amo-te, se o teu coração não está comigo? Só quando lhe revelou o segredo tão escondido é que ela viu que ele lhe abrira todo o coração. E sabemos tantas vezes como usamos esta expressão, e às vezes eu, no acompanhamento, ouvir isto, abrir o coração, abrir, no fundo, a alma, mas abrir o coração. Olha, eu estou-lhe a abrir o meu coração, estou-lhe a dizer o que me vai. E continua, frequentemente esta verdade íntima de cada pessoa está escondida debaixo de muita superficialidade, o que torna difícil o autoconhecimento e ainda mais difícil conhecer o outro. E cita Jeremias,
Nada mais enganador que o coração tantas vezes perverso. Quem o pode conhecer? Compreendemos assim porque é que o livro dos Provérbios nos exorta. Vela com todo o cuidado sobre o teu coração, porque dele jorram as fontes da vida. Preserva-te da linguagem enganosa, afasta de ti a maledicência. Que bonito. A importância de conhecer o coração, no fundo, de conhecermos-nos. Este habitar, ou pelo menos termos consciência de quem somos, dar-nos esta resposta tão profunda sobre a existência. Quem somos, o que é que buscamos, o que é que queremos, quais as nossas vontades. E recorro também a outra imagem bíblica. Enfim, agora já não posso chatear com o Papa Francisco. Bem, se calhar na oração sim, tenho muita pena que ele não tenha posto este momento de Salomão, em que Deus diz a Salomão, pede-me o que quiseres. E o que é que Salomão responde? Dá-me um coração sábio. Mas que na tradução à letra é, dá-me um coração que saiba escutar. Dá-me um coração atento. Que bonito, esta coisa da atenção, da escuta. E é isto, dá-me um coração que saiba escutar para quê? Para decidir bem, o discernimento para o bem, evitando a maledicência e avançarmos para a bênção, o abençoar, o bem-dizer, que é tão importante, ainda mais nos tempos de hoje, em polarização, onde parece que tudo se parece que há vontade sempre de falar mal. A polarização é dois polos em que não há parece meio termo, não falta conversas. E precisamos, de facto, de lugares de bem-dizer, de dizer bem. E a isso é necessário voltar ao coração, ao centro de nós, nesse lugar, templo que somos, para no mundo em desumanização, sem coração, também como o Papa às tantas diz, levemos a força do amor. Num primeiro momento podemos dizer que coração e amor não são necessariamente sinónimos, já que há corações com ruído e maldade. O Papa fala de ódio e egoísmo às tantas. Mas o que queremos é que ele se habite de maior amor, à semelhança de quem somos criados. Então, para quê? Para que o símbolo do coração simbolize também ele o profundo amor. Voltar ao coração é não reduzir o ser humano, por exemplo, à racionalidade. O perigo do racionalismo, no fundo que é outra forma de dualismo, também como modo de afastamento religioso, no tempo do iluminismo, descartou o afeto, a ternura, o carinho para lugares menores. A imagem de poder, muitas vezes, é posta até de alguma frieza, sem sentimentos. Basta ver alguns rostos políticos e de alguns chefes das nações. Ou então pedir ajuda ao cinema. A personagem Miranda Priestley, de O Diabo Veste Prada. Não sei se viram. Parece que são aqueles seres impassíveis, mas o filme também mostra, de facto, que há também paixão ali, mas ainda assim. Ou, ainda, para ir a campos religiosos, enfim, em linhas, diria, mais conservadoras, que estão sempre em lugares de azedume, de zângua, qual, também vou antigamente, Perpétua da Tieta do Agreste. E o coração deve-nos lembrar, não é a injustiça, não é que está tudo bem num relativismo que não importa, mas deve-nos lembrar a partir de um olhar de facto compassivo e de ternura para a realidade. E por isso também trago exemplos positivos. Facilmente o saudoso Papa Francisco, mas também agora o Papa Leão. Foi muito forte aquela aparição dele, a primeira aparição dele na varanda de São Pedro. Acho que a naturalidade e a autenticidade com que estava a conter as lágrimas, a emoção, mostrou-nos, não está aqui uma pessoa impassível, está aqui uma pessoa que vive a paixão, vive a emoção, vive a relação, atrevo-me a dizer, com este Cristo compassivo. Sim, precisamos voltar ao coração. É esse latejar fundo que nos recorda que palpita por nós mesmos. Obviamente, quando nós tocamos no coração, palpita por nós mesmos, para a circulação sanguínea, vamos lá ao lado mais biológico, que nos palpita para nós mesmos, mas também na relação com os outros. E a gente sabe, ora num lado mais fervoroso, não é? Quando estamos a ouvir algo que nos estamos a gostar, ou enfim, por quem estamos apaixonados, e portanto há uma palpitação muito mais forte, ou então também de medo, também há um palpitar diferente. Então percebemos que este palpitar cardíaco não é só por nós, mas também integra na relação.
Diz-nos o Papa, é preciso afirmar que temos um coração e o que o nosso coração coexiste com outros corações que o ajudam a ser um tu. É o coração que origina proximidade. Interessante isto. Porquê? Porque nós somos seres de relação. Nós não conseguimos viver de outra forma que não seja pela relação. Eu brinco muitas vezes, às vezes a falar da relação, não é? Nós temos aqui a primeira marca primordial nesta zona, que é o umbigo. Claro que normalmente é visto, não olhes tanto para o teu umbigo de uma forma egoísta, mas primordialmente o umbigo foi o primeiro lugar da relação com o cordão umbilical, mas que depois necessitou ser cortado. E de facto nós às vezes precisamos cortar cordões umbilicais, para quê? Para podermos crescer numa relação mais autêntica com os outros, não numa prisão, mas numa libertação. E é como Deus sempre também nos convoca a cortar cordões umbilicais, atrevo-me a dizer espirituais, para que a nossa relação seja profundamente adulta. E é isto, é o coração que origina a proximidade. Isto não é só uma coisa bonita, é real. Estudos neurocientíficos têm demonstrado que dois corações se sincronizam em estado de empatia e compaixão. Por exemplo, na Neurociência do Corpo, um livro de uma neurocientista, Nazaré Castellanos, que desenvolve um pouco sobre isto. Que bonito. Às vezes nós, deve acontecer também, digo António, mas nós quando as pessoas vêm falar connosco e estamos ali numa atitude de escuta, às vezes até dizem, obrigado, ajudou-me muito. Às vezes até dizemos pouco, não dizemos muito, mas estamos ali numa escuta atenta, a dizer, a minha presença é totalmente para quem está diante de mim. E curiosamente, agora até neurocientificamente já sabemos o que é que ajudou outra pessoa. Significa que quando nós estamos num olhar direto para a outra pessoa, quando nós estamos num olhar direto, numa compassividade, numa presença total, sem preocupações de mais nada, os corações sincronizam-se. E em geral sincronizam-se por aquele que está mais calmo. Que bonito. Isto agora já é estudado. Não é uma coisa já fica só bela e poética. Então percebemos a nossa importância quando nós estamos numa boa conversa com um amigo, enfim, com alguém familiar, com tempo, com disponibilidade, mesmo que possa ser algo até menos simpático que se possa conversar, mas estamos numa atitude de presença total, os corações sincronizam-se. Então também posso pôr isto do ponto de vista espiritual. Quando, enfim, o altar foi desviado, mas quando temos o altar, quando estamos em adoração, quando estamos na relação profunda com o corpo de Cristo na oração, então também os nossos corações sincronizam-se e também por isso percebemos que há mudanças no nosso interior. Como diz o Papa Francisco na Dilexit Nós, o mundo pode mudar a partir do coração. O coração de Cristo é êxtase, é saída, é dom, é encontro. O nosso coração, unido ao de Cristo, é capaz deste milagre social, porque isto, quando estamos em relação, somos capazes do milagre da mudança, da transformação. Nos mudarmos uns aos outros, a partir já não, recordo Jeremias, da maldicência, mas a partir do abençoar, do dizer bem, nos pode construir como humanos e divinos. Enfim, eu tenho para mim, lembro-me uma vez, quando estava em Paris, no mestrado, estávamos a ter lá uma discussão, lá num seminário, e às tantas saiu-me na altura, enfim, a refletir sobre isto, sobre corpo, humanidade, etc. E eu dizia, pois nós não somos divinos porque ainda não somos totalmente humanos. E vão dizer, mas porquê? Estás a dizer que somos macacos? Eu disse, não é isso que estou a dizer. Estou a dizer que ainda temos muitos lugares da nossa existência que ainda estão desumanizados. Logo, não conseguimos ser divinos. Cristo, voltando ao Concílio de Calcedónia, é profundamente humano, plenamente humano e plenamente divino, porque a humanidade plena é divindade. E se nós nos humanizamos plenamente, e se nós permitimos este caminho na relação com Deus, então tocamos divindade. E há lugares nossos que já vão tocando divindade e vamos sentindo esta diferença, e depois temos que avançar em maiores patamares. Porque é isso que eu quero seguir, no fundo. Mas como é que isto se dá? Como é que é capaz deste milagre social? Eu acho que uma das coisas primeiras é o silêncio. Tem sido uma insistência minha, de facto. Tem insistido muito o silêncio. Se eu dizia há pouco, se nós necessitamos escutar, se necessitamos estar plenamente, necessitamos de silêncio. Não um silêncio só de estarmos calados, às vezes também faz falta, mas é um silêncio de nos permitirmos estar a libertar ruídos.
De facto, no mundo ruidoso de informação constante, a todo o momento, estamos constantemente a receber informação, constantemente e cada vez mais. Dizia, não é? Quer dizer, antes tínhamos, e ainda continuamos a ter, o smartphone, com os eternos 350 mil grupos de tudo e mais alguma coisa a enviar constantemente qualquer coisa. E hoje aconteceu-me. Enfim, estava um bocado a ler, não pus o telemóvel em modo de voo, e claro, estava a ler e meio volta, lá vem a luz, uma notificação de qualquer coisa, não é? E claro, distrai. E por isso, se calhar, acabamos por estar mais cansados e distraídos porque a nossa atenção começa a estar desfocada. E precisamos de silêncio. E ainda mais hoje acresce o famoso, já temos, que é espetacular, acredito que dê muita ajuda, mas o smartwatch. Não nos basta não ter telemóvel, temos o smartwatch que está-nos constantemente. Dizia-me há dias um padre amigo que, olha, ofereceram-me um smartwatch, mas eu deixei de o usar, porque às tantas dei por mim na missa a responder a pessoas, porque pelo relógio eu conseguia. Quem nunca fez alguma coisa dessas na missa que atira a primeira pedra. Não vale a pena estarmos aqui em julgamentos, mas acontece. Só que o que é que nós fazemos? Quem é que decide neste silêncio? Quem é que decide por mim? É um aparelho ou sou eu? Como é que nós podemos fazer isto? Atenção, não estou a demonizar os aparelhos, não tem que ver com isso, mas tem que ver com a nossa capacidade de decisão sobre este silêncio que queremos que nos habite para não perder o contacto com a escuta. E vemos como a escuta é importante. Escuta, Israel, diz-nos Jesus em São Marcos. Aliás, é muito bonito porque diz, o primeiro mandamento é este. Escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus. E eu brinco a dizer, olha, o primeiro mandamento é escutar. O primeiro mandamento de Jesus é escutar. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. De facto, nós precisamos escutar o amor. Precisamos também nos escutar desde o amor. E depois continua, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje é verdade que há dificuldade de silenciar. Para quê? Para sentir, antes de mais, e depois pensar. Porque nós, antes da intelectualidade, por isso é que eu dizia, cuidado com o racionalismo, antes da intelectualidade somos seres sencientes, sentimos. Sinto se está calor, se está frio. Mas também sinto emocionalmente se começa a ficar irritado, pacificado, se começa a ficar constrangido, se esta realidade... E desde aí, o que é que eu vou fazer? A reflexão. Vou pensar, olha, porquê é que esta situação me incomodou? Claro, é uma situação injusta. Porquê é que esta situação me pacificou? Olha, porque houve um esclarecimento sobre algo. E o esclarecimento, esclarecer, clarificar, trazer luz. Deus disse, faça-se a luz, é a primeira coisa que acontece. Logo, a criação dá-se de uma forma renovada. Que bonito. Então, temos que viver, no fundo, esta consciência, o silenciar para ter consciência do sentir e depois pensar. No fundo, este silêncio para sentir. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, propõe-nos o sentir a relação com Jesus, com a aplicação dos sentidos naquilo que ele chama a composição do lugar. Composição vem do lugar. Inácio de Loyola, nos exercícios, propõe-nos então a composição para ver o lugar. Às vezes, nos exercícios, propõe, ok, vamos rezar o batismo de Jesus. Vamos imaginar o Rio Jordão. Mas se eu nunca estive no Jordão, nem vi nenhuma fotografia, se calhar o Rio Jordão para mim pode ser a fonte da aldeia, o ribeiro dali de perto de casa, o rio que me acompanhou desde que nasci, se sou de Lisboa. Até pode ser o próprio mar, o nosso mar Algarvio. Mas eu vou compor vendo um lugar, vou-me permitir sentir a partir destas imagens que me vão dar um sentido. E daí brotam o quê? Que fala Inácio, as moções. Não, por um lado, as emoções, porque vamos sentindo e brotam-nos as emoções diante da imaginação que podemos criar nesta relação também com Deus, mas mais do que tudo brotam as moções. Inácio vai-nos falar nos exercícios das moções. E aqui na Amonos, Papa Francisco cita Michel de Certeau. E Michel de Certeau mostra como as moções de que fala Santo Inácio são as irrupções de uma vontade de Deus e de uma vontade do próprio coração, que permanece diversa em relação à ordem manifesta. Algo de inesperado começa a falar no coração da pessoa. Algo que surge do incognoscível, que abala a superficialidade do conhecimento e se lhe opõe.
É a origem de um novo ordenamento da vida a partir do coração. Então este silêncio, quase podemos dizer, este silêncio que nos convida à oração, este silêncio orante, permite o quê? Que Deus irrompa desde o nosso coração através das emoções e que nos vai orientando para um novo caminho, e um caminho sempre de libertação, de liberdade, de encontro com a vida dele. De facto, é fundamental o silêncio para escutar estas emoções como em brisa suave. Porque se não escutamos estas emoções, vivemos ainda no ruído. Também as neurociências, tenho gostado de corpo, dedico-me a ler mais em muitas dimensões de corpo e tenho dedicado também, porque Nazaré Castelhanos, em particular, tem-se dedicado muito também a estudar a implicação da meditação ao nível cerebral. E digo-vos, é impressionante. É impressionante. Portanto, a meditação, o silêncio, ela num curso que fiz, depois às tantas também me manifestei que ela é de Madrid, que a dificuldade tem sido... Houve um momento que a comunidade científica estava um bocado renitente, mas e depois lá veio, por exemplo, a falar com a comunidade budista, porque diz, mas também os cristãos, os católicos rezam. Isso não. Eu achei interessante. Porquê? Porque quer queiramos, quer não, o catolicismo ainda está muito ligado a um moralismo exacerbado que os cientistas têm dificuldade. Só que depois eu lá me manifestei, olha, mas tens um padre aqui no curso que pode dar aqui uma ajuda. E já tivemos a oportunidade de estar à conversa e de abrir perspectivas também. Portanto, como a oração também pode ter implicações a tantos níveis e também ao nível cerebral, mas ela também trabalha muito a importância do corpo. Ela não é cerebrocentrista, como chama, mas a partir do corpo. Mas o que é certo é que, ao perceber um bocado mais do que nos acontece, também nos ajuda espiritualmente. E, por exemplo, a questão dos ruídos de alma, podemos dizer. Enfim, foi com ela que aprendi que temos uma rede neuronal por defeito. Essa rede neuronal é importante, porque é essa rede neuronal que agora está a acontecer e que há coisas que nós não temos consciência, e ainda bem que não temos consciência delas, ao nível orgânico, não temos consciência das células a recuperarem da ferida eventualmente que temos, não temos consciência no sentido sensitivo do sangue a circular nas veias, porque senão não aguentávamos, não temos consciência, por exemplo, da gotinha da urina que se está a formar nos rins. Devemos ter consciência quando chegar à altura, quando a bexiga estiver cheia, e lá vamos nós. Mas o que é certo é que está tudo em funcionamento cá dentro e esta rede neuronal está a ajustar. Mas há outras coisas que vão se compilando ali. E o quê? Memórias de educação, sobretudo memórias de educação que possa ter sido mais ajustada ou, infelizmente, mais desajustada, que levam a que aconteçam os diálogos interiores e os monólogos interiores. Os diálogos interiores, quantas vezes não damos por nós a conversar com alguém? Aqui. Alguém que pode ser realmente uma pessoa, alguém que pode ser Deus. Mas nesse diálogo pode ser pacífico ou pode ser um bocado agitado. Dizia-me, li há tempos a ouvir um podcast de uma psicoterapeuta a explicar, enfim, neste caso era o Enneagrama e em particular um determinado número do Enneagrama da qual ela era e que dizia: eu dei-me conta no outro dia em que eu estava a pensar no meu funeral e de repente estava a começar a ficar enervada com as pessoas que não foram. E o que é certo é que eu estava mesmo chateado e tive quase a pegar no telefone antes de telefonar e a dizer: vocês não foram ao meu funeral. Só que depois parou e percebeu, tomou consciência do diálogo interior que estava a acontecer. Mas esse diálogo interior, quer queiramos, quer não, provoca emoções. E essas emoções tocam nas hormonas. E as hormonas têm uma descarga. E pode ser uma descarga benigna, de hormonas que nos pacificam, mas cá está, se for um diálogo bastante tenso, interior, pode provocar hormonas que nos causam trauma, dor, dificuldade. Uau! E deste diálogo interior também podemos ter um monólogo. E o monólogo, muitas vezes, é como é que nós nos tratamos a nós próprios? Como é que vai o nosso amor próprio? É um monólogo de pacificação ou é um monólogo de tensão? Só que podemos, então, ajustar a rede neuronal por defeito, como? A atravessar a sombra, o menos simpático. Mas isto só acontece pela base da ternura e da importância do coração para nos recordar isto. No caminho do coração,
O caminho espiritual proposto pela Rede Mundial de Oração do Papa é composto por 3 etapas e 9 passos. A primeira etapa, portanto, o meu coração. A segunda etapa, o teu coração, teu maiúsculo, neste caso, o coração de Deus. E, portanto, a terceira etapa, o nosso coração. Isto leva-nos, então, ao nosso coração. E em relação à primeira etapa, o meu coração, o primeiro passo é, antes de mais, a consciência do amor de Deus. Reparem, o livro do Gênesis começa com a criação de amor. Só depois vem a situação do pecado. Mas antes tem que ser o amor. Eu só posso olhar a sombra se tiver luz. Eu só posso ir a um sítio sombrio se tiver uma luz. Senão não consigo. E esta luz é a base do amor. Esta luz é o amor de Deus. E, portanto, só assim podemos visitar a nossa realidade sombria. Santa Margarida Maria Alacoque, também aqui citando o Papa Francisco, citando-a, diz: Ele me mostrou as maravilhas inexplicáveis do seu puro amor e o excesso que ele tinha amando os homens. O excesso deste amor. E só a partir deste excesso é que eu posso visitar e revisitar as minhas zonas sombrias, as minhas zonas menos simpáticas, que são precisas ser visitadas. Porque senão temos uma espiritualidadezinha. Ai, o amor de Deus. Claro, o amor de Deus, mas para quê? Para atravessarmos aquilo que eu chamo as nossas Sextas-feiras Santas. De facto, isto não é fácil. Por isso é que não se quer entrar em falsos misticismos. Encontrar o coração de Jesus é atravessar, fazer as travessias de Sexta-feira Santa, como dizia. E nós podemos ter. Hoje também começa a ter estudado, por exemplo, os traumas intergeracionais. Toda a situação que, por exemplo, os abusos provocaram e provocam. Tudo isto. Ou seja, como é que eu faço também esta travessia? Mas atenção, fazer já aqui também um parênteses rápido. Deus não nos pede para sermos heróis ou heroínas. Deus não nos pede para fazermos isto de uma forma, diria, voluntarista. Deus pede-nos para fazermos esta viagem com Ele, com a ajuda dEle, a partir dEle e com alguém que nós confiamos que nos pode ajudar a fazer esse caminho. Seja um orientador espiritual, seja eventualmente, se necessário, um psicoterapeuta. Mas o que é certo é que temos que fazer estas travessias. E a partir do quê? Também da verdade. A proximidade com o coração de Jesus leva à verdade, àquilo que é, na luz e na sombra. Também, às vezes, tem que avivar muitas vezes a luz no sentido de tomar consciência quais são os nossos dons, quais são as nossas qualidades. Porque também estamos numa sociedade que é verdade, que também, por um mau entendimento de uma espiritualidade e teologia, era sempre a ver a falha, o erro, o pecado, porque somos miseráveis, somos desgraçados. É preciso também ter cuidado com isto, que isto também é perigoso. Porque eu só vejo o defeito, vou entrar em competição. Se também tenho consciência dos dons, entro em colaboração. Porque os dons ajudam-me a entrar em colaboração. Se eu tenho este dom, outra pessoa tem aquele, olha que bom, o que é que podemos fazer em conjunto? Vamos humanizar, vamos fazer o bem. Então, na luz e na sombra. E se esta travessia não for feita a partir da verdade, ficamos mancos. Deus está desejoso de nos resgatar, de nos curar, na sanação e na libertação. Mas sempre a partir da liberdade nossa, porque sabemos bem que Ele nunca se impõe. Esta verdade surge no silêncio. Este silêncio que deixa brotar até os ruídos interiores ou a pacificação. Na oração, no sentir em corpo e desde as nossas relações, sobretudo as mais próximas, podemos dizer familiares e profissionais. E nós sabemos, a família de facto é um centro onde a gente pode viver tanto, do melhor ou do pior, onde há essa aprendizagem para tomar consciência de como podemos viver, mas também onde nós passamos mais tempo, no nosso local de trabalho, às vezes. E aí também podemos perceber como é que as nossas relações nos abrem a luz e nos abrem a sombra. E no final, quase em cada dia, posso perguntar, como é que lateja o meu coração? O que é que me digo desde o mais íntimo? As respostas têm de ser desde um lugar de compaixão, no fundo de ternura. Antes de mais, por nós próprios. Não se trata de passar a mão no pelo, mas desde o reconhecimento dessa verdade, assumir com compaixão, sobretudo com a força da misericórdia de Deus. A espiritualidade do coração de Jesus cresce para promover a proximidade com Deus, desde a ternura e da compaixão. Leio mais uma vez o Papa Francisco, de uma forma demorada.
Talvez o texto mais relevante para compreender o significado da sua devoção, neste caso de Teresinha de Jesus, da Santa Teresinha de Jesus ao coração de Cristo, seja a carta que escreveu 3 meses antes de falecer ao seu amigo Maurice Bellier. Diz Teresinha: quando vejo Madalena avançar na presença dos numerosos convidados, enfim, na altura ainda se achava que aquela mulher era Madalena. Hoje já se sabe que não é. Portanto, só para fazer aqui este pequeno apontamento. Quando vejo Madalena avançar na presença dos numerosos convidados, banhar com as suas lágrimas os pés do Mestre adorado, que toca pela primeira vez, sinto que o coração dela compreendeu os abismos de amor e de misericórdia do coração de Jesus. E que, por muito pecadora que ela seja, este coração de amor está não só disposto a perdoar-lhe, mas ainda a prodigalizar-lhe os benefícios da sua intimidade divina, a elevá-la até aos mais altos cumes da contemplação. Ah, meu querido irmãozinho, desde que me foi dado compreender também o amor do coração de Jesus, confesso que ele afastou do meu coração todo o temor. A lembrança das minhas faltas humilha-me, leva-me a nunca me apoiar na minha força, que é só fraqueza. Mas esta lembrança fala-me ainda mais da misericórdia e de amor. E continua o Papa depois desta citação. As mentes moralizantes que pretendem controlar a misericórdia e a graça diriam que Teresa podia afirmar isto porque era uma santa, mas que um pecador não poderia dizer o mesmo. Ao fazê-lo, retiram a espiritualidade de Teresa, a sua bela novidade que reflete o coração do Evangelho. Infelizmente, tornou-se comum em alguns círculos cristãos tentar aprisionar o Espírito Santo num esquema que lhes permita ter tudo sob a sua supervisão. Entretanto, esta sábia doutora da Igreja desmente-os e contradiz diretamente esta interpretação redutora com palavras muito claras. E volta a citar Teresinha. Ainda que eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, mesmo assim teria sempre a mesma confiança. Sinto que toda essa multidão de ofensas seria como uma gota de água lançada num braseiro ardente. Meu Deus. Pronto, está bem? Ficamos por aqui, vamos já. Como é que nós nos sentimos olhados por Cristo? Nestas travessias das nossas sombras que são necessárias. Eu insisto, não há domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. O ressuscitado é o crucificado. Mas também não ficamos na Sexta-feira Santa. Cuidado, porque é também esse perigo. É saber que há uma travessia. O tríduo pascal tem este segredo. Aliás, eu gosto mesmo muito e digo que até a própria liturgia, não é? Nós, na Quinta-feira Santa, na celebração do lava-pés, começamos a celebração como qualquer missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só voltamos a fazê-lo na bênção da Vigília Pascal. Porque na Sexta-feira Santa começamos em silêncio, terminamos em silêncio, no sábado mantemos-nos no silêncio e a vigília começa com a bênção do lume novo. Mas só no final, para mostrar que há um grande caminho a ser percorrido, este grande caminho de travessia, é que começamos e terminamos depois desta grande peregrinação, podemos dizer, litúrgica. E é isto. A misericórdia, a ternura, volta à neurociência. Diz-nos Nazaré Castellanos, a ternura é mais importante que a inteligência. Bolas, esta afirmação é forte. O que é que ela está a querer dizer com isto? Que nós, quando vivemos a ternura e a compaixão, a nossa capacidade de pensar amplia-se. Se nós vivemos em tensão, se nós vivemos em fechamento, se nós vivemos como em polarização, deixamos de ter capacidade de raciocinar e vivemos no instintivo da reação. Isto é muito forte e parece-me que é o que vivemos na atualidade com as polarizações. E vê-se mais gente em debate reativo do que propriamente a fazer uma reflexão sobre a realidade, mesmo os temas mais duros e mais complexos. Em que precisamos pensar, e precisamos pensar desde esse lugar da ternura. E por isso ela diz, refinar o nosso diálogo interior, especialmente o monólogo, supõe depurar aqueles aspectos nocivos. Entre eles a autocrítica danina. Quando cometemos um erro ou
realizamos um ato que consideramos ou se considera inapropriado num determinado contexto, a reflexão sobre o nosso comportamento leva a uma valiosa aprendizagem. Mas essa reflexão tem que ser a partir de um lugar de misericórdia, de ternura, de compaixão. Repito, não é dizer fizeste lindamente, não tem que ver com isso. Mas tem que ver, antes de mais, fizeste. Continuas amado, continuas a ser amado por Deus. O amor sustém-te. Agora vamos aprender porque é que fizeste, como fizeste, qual o sentido. Para quê? Para eventualmente mudar, para eventualmente transformar, para eventualmente converter. De facto, é desde a ternura e a compaixão connosco, porque quanto mais duros somos para nós, mais vamos ser para os outros. E quanto mais amáveis seremos para nós, mais seremos para os outros. Quando se dá, de facto, o Evangelho, o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Nós só amamos na medida do amor que temos. Franz Alex, que recomendo também conhecer, um jesuíta, foi sequestrado no tempo em que o Papa Francisco, ainda Jorge Maria Bergoglio, era provincial na Argentina. Às tantas, ele tem um livro muito bonito, que são os exercícios de contemplação. Ele explica lá várias coisas a acontecer. E ele diz, ele foi professor de teologia em Buenos Aires, e ele dá um exemplo muito interessante que é: a minha relação com Deus acontece na medida da minha relação com os outros. Imaginemos, 100%. Se eu tenho 50% de relação, de amor com os outros, imaginemos 50 pessoas, então eu amo a Deus 50%. Se eu desprezo 2% das pessoas, então eu desprezo Deus em 2%. Se eu tenho ódio por alguém, então essa percentagem é a que eu tenho da relação com Deus. Isto para dizer o quê? Que, no fundo, o nosso amor com os outros implica nesta relação com o amor com Deus. Mas o amor por nós próprios vai implicar o amor com os outros e, obviamente, o amor com Deus. O cultivo da amabilidade ou compaixão associa-se a uma redução de níveis de stress e ansiedade, melhorando as relações sociais, acentuando a empatia, e ela é uma ferramenta adequada, inclusive para a mediação de conflitos. Às vezes precisamos, e sim, se calhar às vezes no acompanhamento, enfim, acompanho se calhar mais mediação de conflitos internos do que eventualmente com outras pessoas, também pode acontecer, sobretudo em casais, mas às vezes na mediação de conflito proponho à pessoa que tem que libertar o seu sentir sem julgamentos. Às vezes é preciso isso. Num local, obviamente, agora, diria, chamo-lhe mais laboratório, um local protegido. Tens vontade de matar alguém? Ok, aqui, e daí a importância das artes, do simbólico, da dança. Tens vontade de matar alguém? Mata a pessoa agora aqui. Liberta essa energia emocional. Liberta esse sentir que tu tens. Porque essa energia vai-te desgastar a ti. E depois o que acontece é, quando vires essa pessoa, pode vir uma vontade de direcionar isso. Aqui podes libertar. Permite-te essa verdade. E é nessa verdade, a partir da ternura e da empatia consigo próprio, ao aceitar o que está a sentir, que pode ser profundamente transformador. Então pode haver isto na mediação de conflitos connosco próprios, por exemplo, entre casais e em relação, no fundo, de uma forma muito mais abrangente e podemos dizer entre as nações. Desculpem. Devia ter posto inicialmente. Só para eu... Estou quase no fim. Agora reparei nas horas. A mediação de conflitos leva-me aqui, no fundo, à última coisa, pelo menos parte que queria apresentar, que é a saída de nós. Cá está, se isto for uma espiritualidade só para eu ficar aconchegadinho no meu ser, fechado, então é pouco. Porque nós, à semelhança de Deus e à semelhança do próprio coração de Jesus, o que quer, como eu dizia há pouco, uma êxtase, uma saída. Então o coração de Jesus desafia-nos à entrega de nós, a sermos promotores de compaixão. A intenção do Papa Leão para este mês é precisamente para que cada um de nós encontre consolo na relação com Jesus e aprenda do seu coração a compaixão pelo mundo. De facto,
o que é que nós somos chamados então nesta relação com o coração de Jesus? A sermos promotores de paz e de unidade. Isto está a ser tão querido ao nosso Papa Leão. Está a insistir muito. Paz e unidade. E a paz e a unidade acontece, se é o Papa Francisco com a questão do diálogo, mas eu atrevo-me a dizer que hoje o diálogo está-se a tornar até muito técnico. A partir de boas conversas, precisamos conversar mais. Acho que conversamos pouco. Conversamos pouco. E entre até pessoas diversas, até diversos modos de pensar. Conversamos pouco. Mas precisamos ser promotores de paz e de unidade, onde, na saída, a prolongar o amor aos irmãos. De facto, não se pode ficar no aconchego pessoal, necessariamente, e nós vamos sentir isto, e nos próprios exercícios, Santo Inácio de Loyola depois vai desafiando, não é? A perceber a que é que Deus me chama, a servir, a entregar. De facto, não se pode ficar no aconchego pessoal, necessariamente implica sair, dar, fazer o bem. E recorda então, Fratelli Tutti Laudato Si. A partir do quê? Da fraternidade e do perdão, num caminho do encontro à caridade. Voltando a Papa Francisco, de forma mais demorada. Reparar os corações feridos. Uma reparação meramente exterior não é suficiente, nem para o mundo, nem para o coração de Cristo. Se cada um pensar nos seus próprios pecados e nas consequências para os outros, descobrirá que reparar os danos causados a este mundo implica também o desejo de reparar os corações feridos, onde se produziu o dano mais profundo, a ferida mais dolorosa. O espírito de reparação convida-nos a esperar que cada ferida possa ser curada, por mais profundas que seja. A reparação completa parece por vezes impossível, quando se perdem definitivamente bens ou pessoas queridas, ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de o fazer concretamente é essencial para o processo de reconciliação e para o regresso da paz ao coração. Há um documentário, tenho muita pena de ter sido descontinuado, mas se o procurarem, encontram partes, que é Para Além do Bem e do Mal, Histórias de Justiça e de Perdão. E mostram muitos exemplos onde é possível, de facto, encontrar o perdão. Onde é possível encontrar, a partir de dores muito que nos possam ter sido feitas globalmente, de encontrar o perdão. Então o coração de Jesus, na sua misericórdia, vai nos abrir também a dar passos de perdão. Obviamente, atenção, perdão não é uma coisa que a gente chega com a comunicação social, que aponta o microfone para a pessoa na situação. Então, está pronto a perdoar? No primeiro momento, não. O perdão é a partir desta experiência de oração, de consciência, de tanto que nos habita. Quase como diz o Enzo Bianchi, neste livrinho tão bonito, Dom e Perdão, como o perdão que depois é uma consciência, não do esquecimento, mas da cura da memória. E precisamos deste espaço de cura da memória. E o coração de Jesus vai nos ajudar o quê? No fundo, esta cura, esta sanação, para sermos homens e mulheres de paz, de bem, de perdão, de reconciliação. De facto, vivermos a atualidade da espiritualidade do coração de Jesus, num encontro eucarístico, e não desenvolvi muito, porque tem um sentido, isso eu falei do altar, deste encontro da adoração, mas a importância de nos irmos alimentando, nesse alimentar da vida, na oração em adoração. Por isso também, quando avançou e quando começou a espiritualidade do coração de Jesus, no fundo, a adoração das quintas-feiras, a adoração das primeiras sextas-feiras. Porquê? Porque era esta lógica jansenista, de que era inalcançável. E muito bem, com Santa Margarida Maria Alacoque e outras santas e santos, como São Francisco de Sales, que o Papa Francisco também vai desenvolvendo aqui na Amunos, mostrou-nos o quê? A proximidade com Deus, no comungar. E diz o Papa, e insistiu tantas vezes o Papa Francisco, a comunhão nunca poderá ser um prémio de bom comportamento, senão ainda estamos na infantilidade. A comunhão tem que ser um remédio, uma sanação, um encontro de salvação. E por isso voltar a esta espiritualidade do coração de Jesus, não entrarmos num lugar de beato, belicodoce, mas é numa certeza de que este Deus, em Cristo, a partir do Espírito, quer me resgatar para uma vida nova, para uma maturidade nova. E de facto deixando o quê? Que a luz de Cristo nos atravesse. Para quê? Para levar-nos a ser nós, luz amorosa no mundo. Luz com amor para o mundo. E a compaixão, no fundo, para que nas pequenas coisas haja mais presença de Deus. E bem assim podemos também ser seus discípulos em plenitude, a contribuir para o amor
neste mundo tão necessidade dele. Obrigado.